Boa noite, meu nome é Marcelo. É um prazer estar ministrando aqui a palavra. É sempre uma responsabilidade para a gente. Você pode pregar a palavra de Deus todos os dias, mas sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Porque subir nesse altar aqui é responsabilidade. Porque a partir do momento que a gente vai falar do amor de Deus, por mais simples que seja a palavra de Deus que a gente vai ministrar, mas a gente tem que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduzir e falar com muita responsabilidade. Por quê? Porque a gente fala e ministra sobre vidas, e vidas e família é o que mais Deus ama nessa terra. É vida, é família. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nessa noite e abrissem a palavra em João 3,16. É uma palavra que todos já conhecem, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir nessa noite. Eu gostaria que vocês abrissem o coração para que o Espírito Santo venha fluir no seu coração nessa noite e venha trazer uma transformação na sua vida e na minha vida. Amém? Queria que o irmão colocasse. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode deixar aí. Pode ficar à vontade, pode se assentar. Amém? Eu estudando essa palavra, Deus colocou algo no meu coração, que eu vou estar lendo para vocês, já ministrando. E foi justamente na madrugada, já era quase 2 horas da manhã, eu ainda estava lá, né, desfrutando da palavra de Deus e orando por esse dia de hoje. Amém? O amor de Deus, ele é infinito em nossas vidas, ao ponto de entregar Jesus na cruz para morrer em nosso lugar, de forma cruel, humilhante, para nos dar uma oportunidade de sermos curados, salvos de uma vida frustrada que era as nossas vidas. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração na madrugada. A gente tinha uma vida, eu tive assim uma oportunidade, né, de crescer na casa de Deus, de crescer aos 12 anos de idade, e comecei ali a servir ao Senhor. Tomei assim uma decisão, fala, não, quero andar por esse caminho. E aos 12 anos eu tomei a decisão. Eu era um dos jovens, uma das crianças naquela igreja, aonde do primeiro banco ao quarto branco só era criança quando começou o ministério. E uma dessas crianças era eu. Mesmo que eu bagunçava na igreja, mesmo que eu brincava na igreja, mesmo que eu jogava pedra nos diáconos, mas todas as vezes que eu sentava para ouvir a palavra, no primeiro banco, a palavra de Deus, ela invadia o meu coração e dava fruto. E aí após isso, aos 16 anos, eu vou contar um pouco desse testemunho já dentro da mensagem. E aos 16 anos, bateu aquele desejo, aquela vontade ardente de se batizar. Mas só que meus pais não eram evangélicos. Eles não entendiam. E eles falaram que eu não ia tomar uma decisão, que eu não estava preparado para tomar aquela decisão de ser batizado.
Mas depois eu pedi até perdão a Deus, mas eu tomei uma decisão. Era aquilo que eu queria para mim. Eu queria servir a Deus. Eu queria estar com Deus. Aquela palavra ardia no meu coração. Quando eu ouvia aquela palavra, entrava, frutificava no meu coração. E era esse caminho que eu escolhi. É esse caminho que eu queria para mim. E aí simplesmente eu me inscrevi no batismo, fiz as aulas, escondido do meu pai e da minha mãe. E no dia do batismo, eu fui também escondido. E me batizei. Na igreja quadrangular. Naquele tanque. E a partir dali, eu nunca mais saí da presença de Deus. Eu tenho 36 anos de idade. Me casei na igreja. Tenho uma esposa abençoada. Vou fazer agora 10 anos de casado. Graças a Deus. Me casei, honrei minha esposa até o altar e estou honrando até hoje. Amém? Porque quando nós tomamos uma posição, quando nós nos posicionamos diante de Deus, em qualquer situação, em qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, quando você se posiciona da forma correta, Deus ele age, Deus ele transforma, Deus ele muda qualquer situação. Amém? Então, esse foi o meu começo de servir a Deus. E aí, eu fui tendo várias experiências com Deus durante esse percurso. Mas nada foi tão fácil. Passei toda a minha vida de jovem. Foi uma batalha, foi uma luta. Mas eu venci. Passei por todas as etapas, mas eu venci. Passei várias dificuldades, mas eu venci. Por quê? Porque eu tinha Deus na minha vida. Amém? Então Deus ele está todos os dias nos dando mais uma oportunidade. Às vezes você pensa assim: mas Deus não me ama. Mas o meu pai não me ama. Mas a minha mãe não me ama. Mas o meu filho não me ama. Esse sentimento às vezes nos acompanha as nossas vidas. Por quê? Porque o diabo ele coloca esse sentimento no nosso coração para você não se sentir amado por Deus ou por sua família. E isso acaba atrapalhando a sua vida, até mesmo espiritual. E eu quero dizer nessa noite, para mim e para você que passa por essa situação, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama tanto, que Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos hoje mais uma oportunidade de estar com Ele todos os dias. Ele te tirou lá do lamaçal do pecado, Ele te tirou lá da prostituição, Ele te tirou lá daquela vida que você vivia medíocre, aquela vida que você não estava mais aguentando. Deus te tirou de lá, e Deus te colocou no lugar de honra, de ter esse prazer de estar ouvindo essa palavra que transforma, essa palavra que cura, essa palavra que liberta. Você tinha um casamento destruído, você tinha uma família totalmente destruída, e Deus foi lá e resgatou. Talvez seu filho, talvez seu marido estava numa situação difícil, seu filho nas drogas, Deus foi lá e resgatou. Aí você imagina o quanto Deus nos ama. Só que nós temos que colocar no nosso coração que nós não temos que amar a Deus somente pelo que Ele faz, mas nós temos que amar a Deus pelo que Ele é. Independente de qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, nós temos que amar a Deus sobre
todas as coisas. E continuando aqui, o desejo de Jesus, o desejo de Deus em enviar Jesus para morrer na cruz como homem, era nos trazer um exemplo vivo que Jesus venceu o pecado. Deus é tão maravilhoso que Ele envia Jesus nessa terra para viver, para sentir as mesmas dores, passar pelas mesmas dificuldades, passar pelos mesmos problemas como homem, para nos mostrar que nós podemos vencer. Então, se Jesus venceu todas as coisas, a gente pode vencer, independente da sua dificuldade. Eu não conheço a sua dificuldade, eu sei da minha dificuldade, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te ajudar a vencer todas as dificuldades, seja espiritualmente, seja na vida sentimental, financeira, conjugal. Deus vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai conduzir a sua vida e você vai vencer essa dificuldade. Aleluias. E mais à frente diz, em João 16:13, em João 16:33, Ele não prometeu que seria fácil. Ele diz que no mundo teremos aflição. Então, Jesus, Ele não mentiu para a gente. Jesus foi muito sincero com a gente. Ele falou, nós vamos ter aflição, vamos passar por dificuldade, vamos passar por dores, mas se você permanecer comigo, você vai vencer. Se você permanecer firme na minha palavra, você vai vencer. Amém? Independente das suas dificuldades. E vamos continuando aqui. Mas ele afirma que venceu o mundo, de fato venceu, pois pagou com grande sofrimento a conta dos nossos pecados na cruz do Calvário e depois venceu a morte. Amém? Então, Jesus, Ele foi crucificado, Jesus, Ele foi humilhado, Jesus, Ele foi cuspido por mim e por você. Então, o amor, ele é infinito, ele é incomparável ao amor humano. Aleluia, Jesus. O que nós estamos fazendo com o amor que Deus colocou em nossos corações? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. O que eu e você está fazendo com esse amor que Deus colocou no seu coração? Esse mesmo amor que Deus teve por nós, de enviar Jesus até aquela cruz para morrer por nós. E Ele transmitiu esse amor para a gente. Hoje nós aceitamos a Jesus, temos esse amor em nosso coração. E agora eu te pergunto, o que nós estamos fazendo com esse amor? Será que nós estamos transmitindo esse amor para aquela pessoa que está lá pertinho de você, que às vezes almoça com você, às vezes trabalha com você? Será que nós fazemos pelo menos um sacrifício de falar: Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, Jesus, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado na cruz para te dar uma oportunidade de ser salvo, de ser livre, de ser liberto? Será que nós estamos tendo esse desejo de falar isso para as pessoas? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Amém? Então, o que eu penso nisso? Nós temos que mudar a nossa mentalidade e passar a amar mais a Deus, mas só não de boca, mas sim de atitudes.
de ação, colocar mais em prática aquilo que ouvimos, a palavra de Deus. Às vezes você vem no culto, o pastor ministra uma palavra, e às vezes possa ser que entre em um ouvido e sai no outro. Mas será que a gente está ouvindo a palavra e está pegando pelo menos 1% para colocar em prática? Porque a palavra de Deus, ela só muda as nossas vidas em qualquer área quando nós nos posicionamos em Deus. Enquanto nós não se posicionar diante de Deus, fica mais difícil para Deus agir nas nossas vidas. Amém? Vamos para frente, né? Quando Deus enviou Jesus para morrer por nós, não foi o desejo de Deus trazer julgamento, mas trazer uma oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Então Deus, ele não tem prazer em julgar o pecado que você pratica ou que eu pratico. O desejo de Deus é trazer uma solução para aquilo que nós estamos fazendo de errado. Ou seja, Deus quer mudar o nosso coração para que a gente venha fazer aquilo que está dentro da palavra. Então o desejo de Deus é transformar as nossas vidas. Até as nossas orações têm que ser com sinceridade. Marcelo, como é que a gente ora com sinceridade? Lançando diante de Deus todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. Se nós pecamos hoje, fala: Deus, me perdoa, ó, eu pequei, eu xinguei o meu irmão, eu bati no meu irmão, eu falei mal do meu irmão. Deus me perdoa, Deus me purifica, Deus me trata, Deus me transforma. E quando você abre o coração para Deus, Deus realmente transforma. Porque o arrependimento, ele significa mudança de mentalidade. Enquanto nós ficarmos com essa mente de: eu pequei, será que Deus me perdoa? Deus perdoa. Mas quando Deus te perdoar, aquele erro você não pode mais praticar, porque senão você vai cair no mesmo pecado, vai cair no mesmo erro, e você vai ficar vivendo uma vida de se arrepender e pecar, se arrepender e pecar. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Errou, pediu perdão, Deus perdoou. E o que nós temos que fazer? Parar de pecar, parar de fazer o mesmo pecado e começar a transformar a nossa mente. O nosso amor tem se esfriado. A paixão que ardia dentro de nós por Jesus se apagou. No meio de nós, cristãos, infelizmente, aquela paixão, aquele amor de buscar a presença de Deus, de orar, de meditar, de jejuar, de subir ao monte, se apagou. São tantas as coisas, trabalho, muita coisa que vai acontecendo na vida da gente, que vai virando uma bola de neve. E quando você vai analisar a sua vida, você está quase no fundo do poço. E quando você está lá quase no fundo do poço e não pede ajuda, você acaba morrendo espiritualmente. E quando você morre espiritualmente, todas as áreas da sua vida morrem junto. Então a base de tudo é o Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que ter momentos de intimidade com o Espírito Santo dentro do nosso quarto.
não é para o pastor ver, não é para o irmão ver, é você. Eu estou falando de você e o Espírito Santo. Porque quando você passar a ter momentos com o Espírito Santo no seu quarto, automaticamente isso vai transparecer e as pessoas vão ver, falar: não, essa pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa realmente serve a Deus. Por quê? Porque você carrega o Espírito Santo dentro de você. Há um tempo atrás Deus falou comigo fortemente sobre o Espírito Santo. Ele falou que nós não temos que ir à igreja buscar o Espírito Santo, que nós tínhamos que ir à igreja cheio do Espírito Santo. Quando você adora a Deus dentro do seu quarto e tem um momento de intimidade com o Espírito Santo, o culto de quarta-feira, que dá menos gente, se torna o melhor culto, porque você está cheio do Espírito Santo. Pode ter 4 pessoas, pode ter aqui o ministério de louvor só com a voz, mas aquele dia você sai daqui cheio do Espírito Santo, porque você já veio da sua casa, da sua intimidade com Deus, cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele está dentro de nós, está dentro das nossas vidas. O que está faltando é nós manifestar isso, para que as outras pessoas sejam também cheias do Espírito Santo, através das nossas vidas. Aí algumas pessoas têm uma dificuldade, fala: Marcelo, eu não consigo orar em línguas. Eu não consigo, eu tento orar em línguas, eu tento falar em línguas, mas porque a oração em línguas, ela edifica a nós mesmos. Mas só que para você orar em línguas, você tem que praticar, você tem que ter intimidade no seu quarto. E aí quando você chega num culto abençoado, como o culto de quarta-feira, independente do dia, você sai daqui cheio do Espírito Santo. Amém? Mas tudo começa na sua casa. A igreja começa na sua casa. O templo, ele serve para a gente adorar e ter um momento de intimidade, de adoração para com Deus. Mas tudo começa na nossa casa. Amém? Vamos lá para frente, já estou terminando, viu, gente? E em Mateus 24, 12, 13, nesse versículo, Deus nos traz uma palavra de esperança. Se nós perseverar até o fim, nós seremos salvos. Irmãos, permaneça até o fim. Independente da sua dificuldade, do seu problema, permaneça até o fim, porque Deus, ele nos garante salvação para aqueles que permanecem até o fim. Deus, ele não garante salvação para aqueles que param na jornada. Deus, ele garante salvação para aqueles que prosseguem para o alvo, que é Jesus. Está com problema no casamento? Deus vai resolver. Depende de você. Está com problema com o filho nas drogas? Deus vai tirar seu filho das drogas e vai trazer, e ele vai se converter aqui diante desse altar. Amém? Mas permaneça. A palavra é permaneça. Eu já tive todos os motivos para me sair da presença de Deus, mas todas as vezes
que eu pensei em sair da presença de Deus, o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo não deixa você sair da presença. Quem é marcado pelo Espírito Santo não sai da presença. Você pode passar dificuldade, você pode passar problema espiritual, sentimental, financeiro, você pode perder o emprego, você pode passar por tudo na sua vida, mas vai chegar naquela madrugada que você está lá triste, abatido, que sem vontade de vir na igreja, sem vontade de vir no culto de quarta-feira, sem vontade de vir no culto de domingo. Quando chega na madrugada, o Espírito Santo não te deixa dormir. Ele te levanta, não te deixa dormir. Sabe o que ele fala para você? Vai orar. Coloca uma adoração na sua televisão e vai orar. E quando você acorda, você pega você automaticamente se derramando na presença de Deus, chorando, buscando a presença de Deus, e você automaticamente começa a ser renovado pelo Espírito Santo. Então você é marcado pela presença de Deus, você é marcado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vai usar vocês para trazer outras pessoas a este lugar. Deus vai usar a sua vida através do seu testemunho para salvar o seu marido, para salvar o seu filho, para salvar sua mãe, seu tio. Deus vai usar você. É por isso que o Espírito Santo de Deus nunca vai deixar você sair da presença dele. Aleluia. E o amor de Deus é infinito. Em João 15,3 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nessa passagem, Deus nos chama de amigo. Você já imaginou a honra que nós temos de ser chamado por Deus de amigos, de ser chamado por Deus de filho? Você imagina a honra que nós temos de ser chamado assim? Você é filho, você é amigo de Deus. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstrou o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecador. Irmãos, raciocina comigo. Quem era eu e você? Eu vou lembrar do testemunho do pastor. Ele sempre ministra, né? Ele sempre fala. Na reunião de homens ele falou do testemunho dele. Quem era o pastor? Deus tirou ele lá de uma situação complicada para conduzir as nossas vidas. Aí eu te pergunto, quem era você? E Deus te tirou lá do lamaçal do pecado e te deu uma oportunidade de sentar nesse banco para ouvir a palavra, porque Ele te ama. Nunca deixa ninguém falar que você não tem valor. Você tem valor. Você é filho. E quem é filho sempre vai ser filho. Amém?
Em Isaías 49:15, já chegando no final, eu vou dar um exemplo. Haverá mãe que possa esquecer do seu filho, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esqueço de você. Seu marido pode te esquecer, sua mãe pode te esquecer, seu filho pode te esquecer, mas Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Ele nunca vai te deixar. Amém? Ele nunca vai te deixar. Amém? Para finalizar, Deus lhes ama mais que a mãe, mais amorosa. Mesmo se você nunca conheceu o amor de seus pais, pode conhecer o amor incondicional de Deus. Amém? Então Deus, Ele tem um amor profundo pela minha vida e pela sua vida. E eu queria que nessa noite os irmãos se colocassem de pé.